E nessa fase, eu comecei a gostar muito de vendas. Foi aí que eu falo que foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a ter paixão por vendas. E nisso, meu pai ainda, link de concurso. Vai fazer concurso, Lorena, que você não está fazendo nada da vida, você é uma vendedora de olhinhos. E nessa época, depois da Doterra, teve uma época que eu parei de vender óleo, eu estressei, fiquei muito chateada porque eu fui mãe. E não fiquei chateada porque eu fui mãe, gente, é porque eu fui mãe e eu tinha uma estrutura de líderes embaixo de mim, que é uma organização multinível, a Doterra. E quando eu fui mãe, a minha comissão caiu drasticamente, porque eu fazia tudo, eu era boa vendedora, mas eu não era uma boa líder, a ponto de ensinar as minhas alunas, as pessoas abaixo de mim, a fazerem a venda. Thaís olhando aí, a Thaís se identifica um pouco, né, Thaís? Às vezes a gente quer fazer muito pelo outro, né? A gente acaba se sobrecarregando. E eu ensinava elas, só que como eu ficava com muita dó delas, no sentido de deixar elas irem sozinhas, eu acabava fazendo muito por elas, entendeu? E não soltando às vezes as rédeas. Isso foi prejudicial para mim mesmo. Porque quando eu fui mãe, eu não tinha como vender óleo essencial, porque eu estava cuidando de um nenê. E elas não faziam nada. Então, enfim. O que aconteceu depois disso? Fiquei um tempo off. Falei, vou cuidar do Adam, do meu filho. Depois disso, eu morava num apartamento, em Santa Mônica, no Absoluto. Na Jara sabe, Mirella sabe, era minha vizinha. Comprava óleo de mim, a Mirella. E eu morava nesse apartamento lá no Santa Mônica. O Adam, meu filho, começou a crescer, começou a mexer nas coisinhas. Falei, nossa, gente, quero uma casa. Mas tem que ser casa de condomínio. Por quê? Porque eu fico sozinha. O Rubens viaja muito, meu marido. Tem que ser casa de condomínio. Eu não consigo ficar sozinha em casa de rua, não. Não me sinto segura. E cismei com essa casa de condomínio. E comecei a olhar a casa de condomínio. E eu vi essa casa de condomínio com 2 pessoas, 2 corretores. Uma dessas pessoas, Vinícius Lopes, meu diretor hoje, na época corretor lá na Polo. E outra pessoa foi a Flaviane, uma corretora na Taco. E eu gosto muito de citar a Flaviane, vou ser eternamente grata a ela, porque foi ela que me despertou. Depois que eu fui mãe, eu tinha passado por uma transição de identidade que eu não me reconhecia mais. Então eu fiz uma consultoria de imagem, com isso eu me tornei mais elegante. Amanhã, inclusive, vocês vão conhecer a responsável por me tornar mais elegante, a Elisete. E quando eu fui ver essa casa, era uma casa no Esplêndido. A Flaviane, essa corretora, ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas você é muito elegante. Você tem cara de ser corretora. Você não é corretora, não? Ela achou que eu estava fazendo uma pegadinha com ela, né? Eu falei, não sou, não. Aí ela falou assim, não, mas você tem cara, hein? Aí parece que deu um insight, assim, eu falei, uai, o que eu tenho que fazer para ser corretora? Eu falei assim, eu acho que tá a resposta pro que eu vou fazer. Porque eu já gostava de vendas. Aí ela falou assim, não, você tem que fazer o curso para tirar o Cresce. Eu falei, não, me passa esse link aí. Aí ela me passou o link, era pandemia, gente, então estava tudo sendo online, né? E aí eu comecei a fazer o curso e logo na mesma semana fiz uma entrevista para entrar na imobiliária que ela trabalhava, que ela me convidou. A gestora gostou de mim, ela sabia que eu tinha um filho, mas eu falei que eu tinha uma rede de apoio, de fato eu tenho uma rede de apoio muito boa, minha mãe, minha sogra. Então, ela confiou no meu trabalho e falou assim, bom, então tá, você pode vir para a imobiliária. E aí eu fui. E aí começa a história da Lorena Corretora. Eu não tinha cliente, gente. Eu não tinha nenhum cliente. O que eu fazia? Eu sentava lá na imobiliária, mas eu tinha muita sede de aprender. Eu colei nessa corretora, nessa Flaviane, onde ela ia, eu ia assim, ó. Ela ia para uma visita, eu ia, deixa eu ir só para ver. Por favor, só, eu vou ficar caladinha. E ela me levava, e eu ficava caladinha. Ela ia gravar vídeo, eu ia junto. Eu falei, não, deixa que eu gravo seu vídeo. Aí eu ia junto.
E ela foi me mostrando algumas coisas nisso. A imobiliária me passou um lead, no mês. No mês. E eu foquei nesse lead. E era uma mulher. E essa mulher estava divorciando. Ou seja, ela precisava de um negócio rápido para resolver o problema dela, um imóvel rápido. E eu entendi o que essa mulher queria, porque eu não tinha cliente. Eu foquei naquela mulher. Eu entendi o que ela queria. E eu comecei. Procurava imóvel. E mandava e ela já tinha visto. E mandava e ela não gostava. Enfim, até que eu achei um que ela gostou. E eu consegui fazer a venda. Foi minha primeira venda. Com 30 dias. E aí, eu lembro até hoje, gente, foi um apartamento de 500 mil reais. Quando eu era, quando eu era nutricionista, eu ganhava 2 mil reais por 40 horas semanais, trabalhadas no hospital. E aí, quando eu vendi esse apartamento de 500 mil, eu lembro que eu não calculei comissão, eu só queria vender. Quando caiu o Pix na minha conta, foi mais ou menos 8 mil reais. Eu falei, que 30 dias, eu consegui 8 mil, eu demoraria 4 meses para conseguir isso na nutrição. Não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo. Quando eu entrei, gente, quando eu entrei, pra vocês terem ideia, eu era tão pobre de pensamento, que sabe qual que era a minha meta? Era uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões por ano. Por ano. Falei, não é possível que eu não consigo vender uma casa por ano. Não. Aí, quando eu vendi um apartamento, tudo bem, um apartamento de 500 mil em um mês, eu falei, não, é isso que eu quero. E graças a Deus, Deus me abençoou e eu fui vendendo nos meses posteriores também. Mas o que eu quero falar pra vocês é porque eu comecei assim como vocês. Todo mundo começa sem cliente, gente. Mas uma coisa eu fiz que mudou muito o meu jogo. Até estava conversando com uma corretora hoje aqui, a Jennifer. Eu fazia muita captação. Eu era mestre em captação. Eu entrava no LX, eu filtrava só anúncio particular. E eu tinha um esboço de uma mensagem que eu criei que era infalível. Todo mundo me respondia. Porque tem gente que não responde no LX porque já sabe que nós somos corretores, né? Mas eu criei um que era assim, ó, falível. Depois eu ensino vocês. Amanhã. E aí a Thaís rindo que ela... Thaís sabe que eu tenho umas técnicas de resgatar uns clientes aí. Com pergunta, gente, não é nada mirabolante, é tudo pergunta, é a forma que você pergunta. E aí eu criei essa estratégia. E aí eu tinha muita captação, muita captação, muita captação. Com isso, as captações me ajudaram muito. Por quê? Porque eu conheci o proprietário. Aí mesmo que eu não vendi o imóvel daquele proprietário, o proprietário vendia, aí ele me avisa, Lorena, vendi o imóvel, pode tirar da base. Eu, opa, você está procurando algum? Aí já entrava. Entrava e não, eu estou procurando. Tudo bem, ele estava vendo com mais 1 zilhão de corretores. Mas o que eu fazia? Eu me destacava, eu tentava entender o que ele procurava realmente. Eu sondava, eu fazia pergunta, eu via em que ponto que estava o dinheiro, se o dinheiro ia entrar agora, se o dinheiro ia entrar, se ele tinha pegado financiamento e entrar daqui 60 dias, para ver quanto tempo que eu tinha para achar outro imóvel para ele. Então as captações, gente, ajudam muito. Muito, muito, muito mesmo. No início, principalmente. Outra coisa, todo plantão que aparecia, eu ia. Eu não tinha cliente, eu tinha disposição. Todo plantão que colocavam no grupo, eu falei, é meu. Eu ia. Não importa o horário. E isso é uma coisa que eu quero falar para vocês, muita atenção. Porque eu fiz muito isso no início, foi muito bom. Se você quer alavancar a sua carreira, faça isso, disponibilize seu tempo, faça plantões, tá? Mas cuidado para não perder o equilíbrio. Por quê? Porque vocês têm família também. Se você perder a mão, o equilíbrio, for pegando todo o plantão desenfreado, daqui a pouco sua família vai estar assim, mas você não para em casa? Que foi o que começou a acontecer comigo. E aí hoje eu tenho equilíbrio, né? Pego um plantão aqui, não pego outro ali. Né? Hoje eu não pego todos os plantões que me aparecem, mas pego sim plantões. Inclusive estava esses dias para trás no plantão do Tamboré, lá no Center Shopping. Peguei um lead topíssimo de Natal, investidor, que veio só pro show do Bruno Marrone. Pra vocês terem ideia. Enfim.
leads de imobiliária.